Você já se perguntou quanto tempo dura o pneu de um avião? Ou se o avião pode ser atingido por um raio? Seja bem-vindo ao canal Perguntadores. Vamos lá conhecer essas e outras curiosidades. Se você já viajou de avião, sabe que uma das maiores preocupações após o desembarque é encontrar a nossa mala. Cerca de 2 milhões de malas são perdidas por ano nos aeroportos de todo o mundo. Felizmente, a grande maioria é recuperada e voltam para os seus donos, mas aquelas que não são recuperadas, seja porque o dono não foi atrás ou não conseguiram identificar o proprietário da bagagem, elas são doadas para instituições beneficentes. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, são feitos até mesmo leilões com os materiais encontrados. Se caso aconteça uma despressurização do avião, máscaras de oxigênio caem para que você possa respirar, mas o oxigênio só dura por até 15 minutos. Mas fique tranquilo, isso acontece porque essas máscaras servem apenas para que o piloto tenha tempo de descer o avião até uma altura em que essas máscaras não serão mais necessárias, e 15 minutos é tempo mais do que o suficiente para realizar essa manobra. Assim como os passageiros, os pilotos também se alimentam durante o voo, mas o piloto nunca pode comer a mesma comida que o copiloto. Isso acontece porque se algum deles passa mal por conta da comida, o outro será capaz de tomar o controle do restante do voo. Durante o pouso e a decolagem, as luzes do avião são reduzidas. Isso é feito propositalmente para que os nossos olhos se adaptem a um ambiente mais escuro, para que caso haja algum acidente, a gente consiga visualizar as sinalizações de saída de emergência mais facilmente. Se desconsiderarmos a pressurização do avião, seria bem legal poder voar com a janela aberta, com o vento batendo em nosso rosto e apreciando a paisagem, não é mesmo? Só que não. Além do avião voar muito rápido, alguns podendo chegar a mais de 1000 km por hora, o que nos traria um vento não muito agradável. A temperatura lá de cima durante o voo pode chegar a 50 graus negativos. Não importa o que aconteça, os comissários de bordo vão estar sempre sorrindo. Mesmo durante uma forte turbulência ou algum imprevisto durante o voo, você vai perceber que os comissários ainda assim demonstram que está tudo sob controle. Isso acontece porque uma das funções do comissário de bordo é tranquilizar os passageiros, por isso é necessário que eles mantenham um bom humor e tratem todos muito bem. A fumaça branca deixada por alguns aviões na verdade não é fumaça, e sim uma nuvem artificial. O motor dos aviões libera alguns gases e também água. O vapor de água liberado pelo motor é rapidamente condensado devido à baixa temperatura do ar naquela altitude. O vapor de água então se transforma para o estado líquido e pode também formar cristais de gelo. Com isso fica aquele rastro branco que em inglês é chamado de contrail. Imagine você ter que trocar o pneu do seu carro todos os meses. É isso que acontece com os aviões. A vida útil do pneu de um avião gira em torno de 200 pousos. Dependendo da companhia aérea, a troca dos pneus pode ser ainda mais frequente devido ao grande número de viagens. Os pneus são calibrados com nitrogênio ao invés do ar comum. Isso acontece porque o nitrogênio não varia tanto de acordo com a temperatura. No caso do ar comum, quando está muito quente, o ar se expande, e se está muito frio, o ar se comprime. Isso causaria uma variação na calibragem dos pneus. Se você já ficou na poltrona da janela, percebeu que você precisa se mover para frente ou para trás para conseguir olhar para fora. Mas por que as janelas não ficam alinhadas com as poltronas? Isso ocorre porque as janelas são determinadas de acordo com a estrutura do avião, ou seja, como o esqueleto do avião é montado. Já as poltronas são definidas pela companhia aérea. Elas decidem quantas poltronas vão ter dentro do avião e qual vai ser o espaço entre cada poltrona. Como a companhia aérea visa obter lucro pela venda de passagens, não compensa deixar muito espaço entre as poltronas, e caso fosse colocado uma poltrona por janela, ficaria impossível alguém ficar sentado lá. Dizem por aí que se você deixar o like e se inscrever aqui no canal, o seu próximo voo vai ter a janela bem alinhada. Não custa nada tentar. O que aconteceria se um raio atingisse um avião? É normal acontecer de termos que voar em tempo chuvoso e nesses casos podemos nos deparar com raios atingindo o avião. E a resposta para a pergunta é praticamente nada. Pode ficar tranquilo que você e todos os passageiros estarão seguros. O avião funciona como uma gaiola protetora que segue o princípio da gaiola de Faraday, que diz que é possível um corpo se manter dentro da gaiola após uma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem pela estrutura e não atingem o interior. Os danos causados são leves, de fácil reparo e apenas na fuselagem. Vai aqui uma dica, você pode sugerir temas dos próximos vídeos nos comentários. Deixa lá a sua ideia.
As janelas dos aviões são arredondadas porque nos anos 50 houveram acidentes e os aviões ficavam em pedaços em pleno voo. Após a análise dos engenheiros foi descoberto o motivo. As janelas eram quadradas, com isso a resistência do material era menor nos cantos das janelas e causavam trincas. Essas trincas iam aumentando e literalmente rasgando o avião. Felizmente já não temos mais esse problema. A maioria dos aviões são pintados de branco e isso acontece por algumas razões. A pintura de um avião pode custar mais de 100 mil dólares e a tinta branca é a mais barata que as outras cores. Além disso, o branco retém menos calor e isso traz mais economia para a companhia aérea. A tinta branca também ajuda com que os pássaros não batam nos aviões, já que eles enxergam bem o reflexo na superfície branca. Outro motivo é que além de um avião branco ser bem mais facilmente identificado em caso de um acidente, é possível enxergar mais facilmente os danos no avião, já que os amassados ficam mais evidentes. Mesmo sendo proibido fumar dentro do avião, ainda existem cinzeiros, geralmente localizados na cabine do banheiro. Isso acontece porque, mesmo sendo proibido, algumas pessoas ainda insistem em fumar em pleno voo, e por lei é necessário que seja possível apagar o cigarro de forma eficiente e segura. Vou deixar aqui mais vídeos para você assistir, eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!